A graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, aqui no canal O Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje: aprenda com os erros dos outros. Seja sábio e evite muitos problemas. A pregação de hoje não propõe que você deva reparar no cisco que está no olho do seu semelhante, antes de tirar a viga que está em seu próprio olho. Isso seria hipocrisia, conforme nos ensinou o Mestre Jesus no Sermão da Montanha. Então a proposta não é essa. A proposta não é que você repare no cisco do olho do seu irmão antes de tirar a trave do seu olho. Antes, tomemos por base Provérbios 24:32, que diz: o que eu tenho visto, o guardarei no coração, e vendo-o, recebi instrução. Vamos ler este mesmo provérbio na versão Almeida Revista Atualizada. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Este é um procedimento sábio que todos nós devemos fazer. A proposta deste estudo bíblico é que possamos considerar e receber alerta, exortação e instrução, tanto observando os erros dos outros e suas respectivas consequências, quanto observando os acertos dos outros e suas respectivas consequências. Salmo 37, verso 37. Considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz. Então, o que nós estamos trazendo é bíblico, é necessário e é bom. Filipenses 3,17, o apóstolo Paulo diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo se coloca como modelo, pois ele era um imitador de Cristo. E ele exorta, ele incentiva os irmãos a seguirem o exemplo dele, porque ele praticava aquilo que ele pregava. E também estimula os irmãos a observarem os que vivem de acordo com o padrão cristão, com o padrão bíblico. Tanto devemos observar os erros para que não incorramos nos mesmos erros, quanto os acertos para que possamos tomar como base. Podemos citar a seguinte frase, que embora não esteja na Bíblia, revela algo verdadeiro. Eu encontrei esta frase hoje e achei interessante para trazermos ao nosso estudo. Aprenda com os erros dos outros. Você não consegue viver tempo suficiente para cometer todos os erros por si mesmo. Aprenda com os erros dos outros. Você não vai ter tempo, nem tempo de vida suficiente para cometer todos os erros por si mesmo e muito menos para reparar esses erros. Reparar o erro pode ser muito penoso, custoso, doloroso, embora devamos fazer, né? Se a gente errar, nós temos que corrigir, nós temos que reparar tudo o que for possível. Existem coisas que não podem ser reparadas, é claro. Por exemplo, uma pessoa que era homicida, que matou alguém, ela não tem como trazer aquela pessoa de volta à vida, mas ela tem como chegar ao arrependimento sincero e receber o perdão. Mas aquele erro, aquilo vai perseguir ela para sempre, né? As consequências serão por toda a vida. É claro que nós, cristãos, quando falamos em erros e acertos, devemos nos pautar naquilo que está contido na Escritura. A palavra de Deus é a nossa fonte de autoridade, ao contrário dos conceitos propagados neste mundo caído. É Deus quem define o que é o certo e o que é errado. Porque o mundo ele traz conceitos relativizados. Não existe uma só verdade, principalmente os filósofos. A filosofia deste mundo corrompido procura relativizar a verdade, muitas vezes eliminar, dizendo: não existe uma verdade
cada cabeça é uma sentença, cada um tem o seu entendimento. Isso para nós não funciona, isso nós reprovamos totalmente, meus irmãos. Existe sim o certo e o errado, e é Deus quem define o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus é a nossa fonte de autoridade, é o nosso guia, é o manual da vida para nós. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, Romanos 15:4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, tudo que está escrito na Bíblia, no Antigo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, foi escrito para nos ensinar, para nos instruir. Paulo também escreveu a Timóteo dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia nos capacita para praticarmos as boas obras que são frutos do Espírito Santo que habita em nós. A Bíblia nos traz muitos ensinos, alertas, repreensões, correções, instruções, as leis de Deus, seus decretos, os testemunhos. A Bíblia nos revela muitos erros cometidos por homens de Deus, homens fiéis a Deus. É nosso dever aprender com o erro deles, não incorrermos nos mesmos erros. A Bíblia é um livro de regras também. Sim, inclusive um livro de regras de conduta, de como devemos viver uma vida com integridade, retidão e santidade. Paulo também escreve aos Coríntios a respeito da desobediência do povo hebreu por ocasião do êxodo do Egito. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Estas coisas aconteceram a eles, como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem ter chegado o fim dos tempos. Então Paulo lista aqui, meus irmãos, vários erros cometidos pelo povo hebreu. E ele fala: cuidado, isso serve de alerta, isso serve de advertência para nós não incorrermos nos mesmos erros e, por consequência, nas mesmas punições, nas mesmas penalidades. Ou seja, não sejamos idólatras, não pratiquemos imoralidade, não devemos colocar Deus à prova, não devemos nos queixar, temos que abandonar as murmurações. E tudo isso serve como exemplo. Então, a gente não precisa cair nos mesmos erros, a gente não precisa cair nos mesmos pecados. Nós já sabemos que essas coisas desagradam a Deus. Nós já sabemos que essas condutas são reprováveis, que estas condutas são algo que acende a ira de Deus, meus irmãos. Lendo tais relatos, nós evitaremos de cometer esses erros. Esse é o objetivo, aprender com os erros dos outros, seja da nossa experiência, da nossa vivência, seja com os erros que estão relatados nas Sagradas Escrituras. Se formos sábios, nós evitaremos muitos problemas. Como cristãos, no mundo teremos aflições, nós passaremos por tribulações, nós passaremos por sofrimentos.
Mas existem muitas tribulações, existem muitos sofrimentos que podem sim ser evitados. Existe o deserto, meus irmãos, que Deus nos coloca, que é uma escola, que é um aprendizado para nos lapidar, para nos afiar. Existe o deserto que nós entramos, que nós pegamos com as nossas próprias mãos. O povo hebreu não precisaria passar 40 anos no deserto. Aproximadamente em algumas semanas eles já estavam na fronteira da Terra Prometida. Em questão de semanas eles já estavam na fronteira de Canaã. Mas eles cometeram muitos e muitos erros, se rebelaram, desagradaram o Senhor de forma reiterada, de várias formas, de forma deliberada. O irmão Flávio colocou: a murmuração é algo que desagrada muito a Deus. Justamente, ainda mais porque Deus não erra. Deus é pura luz, nele não há treva alguma, ele não faz acepção de pessoas, em Deus não há parcialidade. Quando a pessoa murmura, é como se Deus tivesse alguma falha, algum erro, algum equívoco. Isso não é possível, meus irmãos. A pessoa ela pode lançar as suas ansiedades em Deus. Inclusive o apóstolo Pedro fala isso. A pessoa ela pode fazer uma oração, como as orações de Davi: Senhor, me ajuda, estou passando por muitas aflições, são muitos os meus inimigos, mas eu confio em Ti, na Tua mão direita poderosa, sei que Tu podes me ajudar. Isso nós podemos fazer, chorar diante de Deus, clamar, pedir ajuda, mas não ficar reclamando, murmurando, não ficar colocando Deus à prova, questionando a justiça de Deus. Isso vai trazer somente problemas e vai piorar a situação. Portanto, dito isto, meus irmãos, e sendo conhecedores da palavra, é nosso dever aprendermos com os erros dos outros e ensinar os nossos filhos a fazerem o mesmo. Podemos aprender, por exemplo, com o erro dos preguiçosos e não imitarmos a conduta deles, de modo que a miséria não prevaleça em nossas vidas. Salomão nos ensina em Provérbios 24: Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Olha que interessante. Ele fala que ele aprendeu apenas pela observação. Apenas porque ele olhou, ele constatou aquilo. Então vamos focar aqui no versículo 32 do Provérbio 24. Observei aquilo e fiquei pensando. Ele meditou naquilo. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Então tá aqui, e o mesmo ensinamento nós encontramos em Provérbios capítulo 6. Todos nós precisamos lutar contra a preguiça. Creio que todos nós queremos dormir um pouco mais, queremos descansar um pouco mais. Descansar é lícito, é bom, é necessário. Mas o preguiçoso, ele fica protelando, procrastinando. E acontece essa situação, a vinha dele estava cheio de espinhos por toda parte, o chão coberto de ervas daninhas, ele não cuidava da vinha, da plantação, o muro de pedra estava em ruínas, estava caindo. Acho que todo dia aquele homem deixava para amanhã. Ah, quer saber? Amanhã eu vou arrancar as pragas, amanhã eu vou consertar o muro, e a situação ela vai piorando cada vez mais. Existem pessoas que a vida da pessoa está toda de cabeça para baixo. Tá tudo arruinado, porque a pessoa ela fala: não, amanhã eu vou resolver, eu vou em tal lugar, eu vou em tal órgão público, amanhã eu vou regularizar meu documento, amanhã eu vou renegociar minha dívida. E ela vai protelando, vai sempre deixando para o dia seguinte, para depois.
Não, agora tá chegando o feriado, eu vou deixar para depois do feriado. Ah, agora tá chegando o final do ano, eu vou deixar pro ano que vem. Agora, hoje tá chovendo, né? Então tá chovendo, então eu não vou sair. Quantas pessoas não agem desta forma e a vida dela ruindo, todas as coisas, os negócios dela ruindo, meus irmãos. Mas vamos lá, vamos para esse ensinamento que está contido também em Provérbios 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim, armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Hoje, meus irmãos, tem uma grande armadilha, que são justamente as redes sociais, as mídias. Ela não é má em si mesma. O problema é a forma como ela é utilizada. É igual o dinheiro. O dinheiro ele não é um mal em si mesmo. O problema é como a pessoa utiliza aquele recurso. Então nós precisamos saber dominar todas as coisas. O irmão Flávio colocou: o celular come muito o nosso tempo se não souber dominar. É viciante. É um problema que todos nós enfrentamos. Eu enfrento este problema. Todos nós enfrentamos esses problemas. Nós temos que lutar contra isso. O celular, o smartphone, ele deve ser uma ferramenta para que a gente ganhe tempo e não um vício que nos faça perder tempo. Exatamente, o uso do celular pode ser muito útil se a pessoa tiver autodomínio, autocontrole. Mas caso contrário, ela vai acabar se perdendo, ela vicia. A gente tem que se forçar a fazer as coisas, a gente tem que estabelecer metas, prazos. A responsabilidade humana está sempre presente. Deus não nos exime das nossas responsabilidades. Tanto que tem a parábola dos talentos, Jesus vai solicitar contas, nós teremos que prestar contas, devolvendo em dobro todos os talentos, todos os dons, todas as habilidades que nos foram confiadas, que nos foram depositadas. Continuando aqui, o erro da preguiça, nós não precisamos incorrer neste erro. Nós já sabemos que a preguiça é um mal que vai trazer ruína, pobreza, miséria, somente coisas ruins. Nós temos que lutar contra isso. Outra coisa, de igual modo, nós não precisamos incorrer no erro daqueles que se embriagam, pois sabemos que isso leva à ruína. Estou trazendo algumas coisas muito comuns, né? Muito cotidianas. Provérbios 23, versículos 20 e 21. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, nem com aqueles que praticam a glutonaria, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Olha isso, meus irmãos, passagem bíblica, hein? Não andem com os que se encharcam de vinho. Os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Quantos de nós, infelizmente, não tivemos algum familiar que teve a vida destruída pela bebida alcoólica? Famílias inteiras são destruídas em razão deste vício. Talvez alguns irmãos aqui já tenham passado por esse problema ou estejam lutando contra este mal. Muitas mulheres cometem o erro de se casar com homens beberrões, às vezes repetindo um padrão equivocado que viveram com o pai ou com o padrasto, ao invés de quebrarem o ciclo. O consumo de álcool está associado ao risco de desenvolvimento de diversos problemas de saúde, distúrbios mentais e comportamentais, doenças graves como cirrose hepática, alguns tipos de câncer, doenças cardiovasculares, além de suicídio e lesões resultantes de violência, acidentes de trânsito. Meus irmãos,
Existem erros que não podem ser reparados e outros que são de difícil reparação. O álcool, todos sabemos que o álcool só vai trazer problemas, desgraça. Beber vinho com álcool é errado. O que a Bíblia condena é a embriaguez. A Bíblia condena a embriaguez. Se a pessoa ela não tem nenhum problema com bebida alcoólica, ela tem autodomínio, ela tem autocontrole, não teria mal dela tomar uma taça de vinho. O problema é que muitos não têm autodomínio, muitos não têm autocontrole e acabam se embriagando. Vamos pegar o exemplo de um homem de Deus. Noé, um homem justo, temente a Deus, um homem que obedeceu a Deus. O que aconteceu com Noé? Ele plantou uma vinha e se embriagou com o vinho, meus irmãos. Ele se embriagou com o vinho, expôs a nudez, acabou sendo visto pelo filho caçula, acabou amaldiçoando Canaã e todos os descendentes de Canaã. É algo perigoso. É algo perigoso, meus irmãos. Temos que tomar cuidado. A pessoa que ela não tem um autocontrole, um autodomínio, ela não pode nem passar perto de bebida alcoólica. A gente não precisa incorrer no erro daqueles que se embriagam, porque a gente sabe que isso vai levar à ruína. Mulheres, às vezes, casam com homens que elas estão vendo que tem esse problema. Às vezes o pai delas, o padrasto delas teve esse problema, o avô teve esse problema, e elas acabam repetindo o ciclo, elas têm que quebrar este ciclo. Outro erro muito comum que vemos constantemente é o da avareza, da mesquinharia. Ao contrário do que muitos pensam, esse comportamento não traz sucesso financeiro, e sim pobreza. Tem pessoas que elas não ajudam ninguém, a gente costuma falar de forma popular que tem escorpião no bolso. Então aquele medo, né, de ficar pobre, de não conseguir assumir as obrigações, e muitas vezes ou elas têm um amor ao dinheiro e elas acabam se tornando avarentas. O que está dito na Bíblia, Provérbios 11, versos 24 a 26. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Olha como acontece o contrário. Aquele que dá generosamente vê aumentar suas riquezas. Mas outros que retêm o que deveriam dar caem na pobreza. É quase que um paradoxo, mas as leis de Deus são assim. Aquele que quer ser o maior, que seja escravo de todos, que passe a servir a todos. Não é como o mundo pensa. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Por que isso? Porque Deus ele é retributivo. A Bíblia fala, provem e vejam como Deus é bom, mas isso tem que ser de coração. Não pode ser uma troca, não pode ser uma barganha. A pessoa ela tem que fazer conforme a fé dela, conforme a disposição contida em seu coração. Dar é diferente de dar com generosidade. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Aqueles que não abençoam também não serão abençoados. E ainda que tenham muito dinheiro, nunca se sentirão satisfeitos. Ficarão presos em um ciclo de ganância desmedida e insaciável. A gente costuma dar o exemplo desses políticos que roubam, estão sempre sedentos por mais dinheiro, por mais poder. É uma punição de Deus que recaiu sobre eles. Eles não conseguem sentir contentamento, eles não conseguem se sentir satisfeitos. Eles ficam presos em um ciclo interminável de uma ganância desmedida. Eles se sentem sempre com aquela ansiedade, eles não se livram nunca daquela ansiedade, meus irmãos. A Bíblia diz que a avareza é considerada idolatria, pois a pessoa passa a amar o dinheiro, colocando o dinheiro em primeiro lugar, ou seja,
no lugar que deveria ser ocupado tão somente por Deus. Como eu costumo dizer, Deus ele é tão grande que ele não cabe no segundo lugar. Ou Deus é primeiro lugar em sua vida, ou ele não tem participação em sua vida. Amar a Deus de todo o coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Muitos homens... Agora eu vou trazer um outro exemplo aqui. Eu trouxe exemplo de mulheres que se casam com homens beberrões, o problema da embriaguez. Agora eu vou trazer um outro problema que a Bíblia coloca, especialmente o rei Salomão. Muitos homens cometem o erro, nós estamos falando de evitar erros, né? E muitos homens cometem o erro de se casar com uma mulher briguenta, mulher rixosa, o que poderia ter sido facilmente evitado apenas observando melhor o comportamento da pretendente. Salomão escreveu: tem muitas pessoas que estão nessa situação e não tem como sair. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Provérbios 21:9. E no verso 19, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Depois no Provérbios 27, versos 15 e 16, está dito o seguinte: a esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Olha que coisa terrível. Uma mulher rixosa com frequência atormenta seu marido, reclama demais, dá bronca no esposo como se ele fosse um incapaz ou uma criança. Ela age sem respeito para com ele, desonrando-o, inclusive na frente de outras pessoas. São autoritárias e resistentes em admitir seus erros. Implicam com vizinhos ou com qualquer pessoa por pequenas coisas. É aquela pessoa que ela arruma confusão com todo mundo. Se ela faz parte de uma igreja, ela vai arrumar confusão com os irmãos da igreja, ela vai arrumar confusão com o pastor. Se ela faz parte de um condomínio, ela vai sempre ela que vai ter problema no condomínio, ela vai ter problema com os vizinhos. Se ela tá na faculdade, sei lá, ela sempre vai arrumar problema. A irmã Ana Borges colocou: fujam das feministas. É um bom conselho. A feminista, ela tá em total desacordo com a palavra de Deus. E Salomão já falava, só que ele chama da mulher rixosa, né? A mulher rixosa, ela explode por qualquer motivo. É o contrário da mulher virtuosa. Ela vomita palavras impulsivamente sobre os outros e sempre apresenta uma desculpa para suas atitudes reprováveis. Parece que tem prazer doentio em causar brigas, discórdias. Muitos homens casados adoecem ao conviver por anos com esposas com esse tipo de comportamento. Tem um médico aqui, Dr. Jim Ornish, professor de cardiologia da Universidade da Califórnia. Ele afirma que maridos de mulheres difíceis têm mais angina. O que é isso? É aquela dor no peito. Eles podem perder boa parte da vitalidade, alegria e até a saúde convivendo num estresse contínuo em casa. Isso tudo decorreu de um erro. Imagina, ele não avaliou bem a pretendente, se casou, se comprometeu no enlace matrimonial e aquilo vai trazer muita tribulação, muitos problemas para a vida dele. O irmão Flávio colocou um testemunho aqui, olha. Meu irmão de sangue pediu oração porque ele está passando por um inferno com a mulher dele, que é assim. Infelizmente, tem muitos irmãos passando por esse inferno. É algo realmente terrível, meus irmãos. É algo que só um milagre mesmo. Só um milagre mesmo. Por isso que a gente tem que aprender com os erros dos outros. Por isso que a gente tem que meditar bem nas situações, avaliar bem, observar. Lembra que nós falamos no começo, a passagem que nós trouxemos
no começo da pregação, tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. O que eu tenho visto, guardei no coração, e vendo, recebi instrução. Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas decisões. Existem erros que não podem ser corrigidos ou que causam sérias e duradouras consequências. Por isso é tão importante aprendermos com os erros dos outros e simplesmente não os repetirmos. Como nós falamos, existem provas que nós vamos passar de qualquer maneira. Jesus disse: "No mundo tereis aflições." Seremos perseguidos, atribulados, mas muita coisa a pessoa pegou com as próprias mãos por falta de sabedoria. Tem desertos que a pessoa entrou naquele deserto com os seus próprios passos. Não foi Deus que a colocou. Ouvir conselhos dos sábios e aceitar instruções dos experientes é de grande valia para as nossas vidas. Provérbios 19:20 na NVI. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitas pessoas elas querem fazer somente aquilo que elas estão sentindo no coração, sendo que a Bíblia fala que o coração ele é enganoso, ele é incurável. Na King James atualizada, o mesmo Provérbios 19:20 está traduzido da seguinte forma: presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação. Assim, alcançarás a sabedoria. Nós não podemos, meus irmãos, rejeitar os conselhos dos sábios, dos experientes. Nós não podemos rejeitar a instrução, a direção, a orientação. Precisamos buscar isto. Mas vocês percebem quanta tribulação pode advir de um único erro? Às vezes a pessoa cometeu um errinho assim, na hora parecia ser um errinho, mas depois aquilo toma enormes proporções, duradouras, aquilo dura por muitos e muitos anos. Muitas vezes não tem conserto, muitas vezes é de difícil reparação. Provérbios 11:14 diz o seguinte: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. A gente tem que orar, meus irmãos, apresentar todas as causas a Deus, apresentar aquilo que nós pretendemos fazer, apresentar a Deus, pedir para Deus nos mostrar se Ele está de acordo com aquilo, nos dar o norte, a direção, tomar conselhos com irmãos sábios, piedosos, é importante. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão dos conselhos há segurança. Mesmo os anciãos, pessoas muito experientes, precisam ter a humildade de buscar conselho e passar, dependendo da decisão a ser tomada, passar um período de oração, orar em cima daquilo. O erro desta geração é agir muitas vezes de forma impulsiva. O cristão ele não pode agir de forma impulsiva. O cristão ele tem que agir de forma bastante ponderada, de forma consciente, racional. Hoje em dia está sendo muito destacado a questão emocional. Todo mundo agora é emocional, é super sentimental. Tem que parar um pouco com isso. Tem que parar com esse negócio de ser muito emocionado, muito sentimental e voltar à racionalidade. Tanto homens quanto mulheres. É claro que a mulher, por natureza, é mais emocional, mas o marido é o cabeça da esposa. Então, tanto homens quanto mulheres, eles têm que parar para pensar, para raciocinar. Tomar as decisões de forma ponderada, de forma mais assertiva. Pecados sexuais também são erros graves e, infelizmente, muito comuns na sociedade. As consequências são terríveis. Salomão fala sobre a loucura do adultério. A gente tem essa passagem aqui em Provérbios 7. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos das delícias do amor. Olha lá, distorcendo a palavra amor.
pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Aqui está descrevendo a mulher adúltera. O adultério é um pecado gravíssimo, meus irmãos. Na verdade, todo e qualquer tipo de imoralidade sexual. A imoralidade sexual está muito presente na nossa sociedade. E os cristãos, eles não podem, em hipótese alguma, considerar isso como normal. Isso é completamente inaceitável. Paulo fala que a gente não pode nem falar sobre essas coisas, quanto mais praticar. Imoralidade sexual é toda a prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. O sexo foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher dentro do casamento, dentro do enlace matrimonial com amor e respeito. Tudo que se desvia desse padrão é imoralidade sexual e não pode ser praticado, meus irmãos. Isso é um pecado grave que leva à condenação. Vejamos algumas formas de imoralidade sexual descritas na Bíblia. Adultério, relação sexual fora do casamento ou com alguém casado. Fornicação, relação sexual antes do casamento. Eu estou deixando as referências aqui nessa apostila. Essa apostila será disponibilizada para vocês. Que mais? De imoralidades sexuais: prostituição, relação sexual em troca de benefício pessoal ou valor financeiro, estupro, relação sexual sem o consentimento da outra pessoa, homossexualidade, relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo, incesto, relação sexual com familiares próximos, bestialidade, relação sexual com animais. Hoje também o diabo tem usado amplamente a ferramenta, entre aspas, da pornografia para escravizar as pessoas e conduzi-las a uma vida de imoralidade ainda maior. Vamos citar aqui algumas consequências de tais práticas abomináveis: transtornos emocionais, doenças sexualmente transmissíveis, perda da confiança das pessoas, a pessoa perde totalmente o valor, destruição de famílias, gravidez indesejada, não planejada, sentimentos de culpa e abandono e perda da comunhão com Deus. Isso aqui é um problema muito sério, traz consequências terríveis e é importante lutar contra isso. Importante lutar contra isso, meus irmãos. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, ele adverte aos crentes. 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Em Efésios 5,3, Paulo fala o seguinte: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Olha lá, nem mencione uma coisa dessa. Quanto mais praticar, tá fora de cogitação. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade. A gente não pode nem ter conversas com esse conteúdo. Se você tiver uma roda e começar conversas com essa conotação, se afasta. Cuidado para você não fazer parte da roda dos escarnecedores, dos zombadores. O crente ele tem que tomar muito cuidado com as palavras.
nem de qualquer espécie de impureza nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Nosso palavreado não pode conter impurezas, malícias. O destino daqueles que não se arrependerem da imoralidade sexual é o lago de fogo que arde com enxofre. Então está falando, né? Os que cometem imoralidades sexuais, entre outros pecados que ele cita aqui, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. Os que se arrependem e abandonam tais práticas serão perdoados, mas algumas consequências subsistirão. Então, se houver irmãos no chat que estão afundados nessas práticas, é claro que se houver o arrependimento sincero e o abandono, Deus, ele é misericordioso para perdoar. Meus irmãos, Jesus ele veio justamente para os que estão doentes. Os sãos não precisam de médico, os sãos não precisam de remédio. Jesus veio para os doentes, para os enfermos. Se alguém aqui está com estes problemas, às vezes tem pessoas que estão presas na pornografia, na fornicação, entre outras práticas. Se houver o abandono dessas práticas e o arrependimento, também haverá perdão, também haverá restauração. Mas algumas consequências subsistirão, elas permanecerão. Por exemplo, a pessoa, de repente, ela contraiu uma doença venérea, de repente ela pode ter contraído traumas, né? Por uma vida de promiscuidade, ela pode estar cheia de traumas, então aquilo tem coisas que vai levar um tempo para curar, tem muitas coisas que ainda estarão na mente da pessoa ou no físico da pessoa. De repente a pessoa ela teve um filho fora do casamento, ela vai ter que, claro, sustentar aquele filho, dar toda a provisão, amor, carinho, ela não vai poder simplesmente fingir que aquilo não aconteceu. As consequências, elas podem perdurar por um tempo ou, dependendo do que acontecer, elas podem perdurar para sempre. Eu conheço relatos de mulheres que abandonaram a prostituição, mas elas não conseguiam mais ter um relacionamento saudável. Então precisa de muita oração, buscar muito a Deus para uma restauração. Às vezes até ajuda profissional, aconselhamento bíblico. Nós poderíamos aqui, meus irmãos, citar inúmeros outros erros que os homens cometem com frequência. Nós falamos da preguiça, nós falamos de embriaguez, nós falamos de imoralidade, nós falamos vários erros, né, da mulher rixosa. Às vezes a pessoa casa com uma pessoa, um casamento errado. Citamos também erros cometidos lá pelo povo hebreu, e poderíamos citar inúmeros outros erros que os homens cometem com frequência. Contudo, os exemplos acima já nos mostram que é de grande valia aprendermos com os erros dos outros. O objetivo aqui não é trazer exemplos de erros. O objetivo aqui é que nós possamos entender que é de grande valia aprendermos com os erros dos outros, o que nos livrará de muitas tribulações e de muitos sofrimentos. Evidentemente, existem lições ainda mais proveitosas pela observação dos homens de Deus. Davi registrou que aqueles que temem a Deus são bem-sucedidos, ou pelo menos serão bem-sucedidos. Salmos 37, versos 23 e 25. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Meus irmãos, Deus, ele firma os passos daquela pessoa cuja conduta lhe agrada. Deus toma aquela pessoa pela mão, concede àquela pessoa o seu favor. Nós também aprendemos com os heróis da fé, citado em Hebreus 11,
tanto com os erros quanto com os muitos acertos. Nós aprendemos com os profetas, os apóstolos e especialmente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sofreu de boa vontade, obedecendo a Deus até o final, até a morte e morte de cruz, e agora está sentada à direita de Deus, com grande honra e glória. Ao contrário de todos os outros, Jesus não pecou. Ele é o modelo perfeito, meus irmãos. Nos seus lábios não se encontrou nenhuma falsidade, nenhuma mentira. Em todos os seus caminhos, ele foi obediente a Deus. É o Cordeiro sem mancha, sem máculas. É o nosso mestre e, como discípulos, nós devemos imitar ao nosso mestre. A palavra nos orienta a buscarmos a sabedoria. Há diversas citações revelando sua importância. A Bíblia também diz que há grande recompensa em obedecer a Deus. Aqueles que obedecem a Deus, que fazem a vontade do Senhor, estes não ficarão decepcionados. Vamos aqui Provérbios 3, versos 13 a 15. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis. Nada do que você pode desejar se compara a ela. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais somos capacitados a procedermos de maneira sábia. Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A sabedoria é um dom de Deus. Nós devemos pedir a Deus todos os dias, todas as noites, mas pedir com fé, sem duvidar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas essa sabedoria é diferente de qualquer conhecimento que o mundo possa conceber. Não podemos mesclar o conhecimento mundano com a sabedoria divina. Conhecimento mundano muitas vezes está contido nos livros e muitas vezes não é correto aquilo. Nós temos que diferenciar. Tiago 3,17 está dito o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Nós devemos pedir a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, que é pura, pacífica, amável. Devemos considerar apenas a palavra de Deus como verdade absoluta e parâmetro para a tomada de decisões. A forma com que encaramos as situações revela muito sobre nós. Devemos nos autoavaliar e corrigirmos nossa rota para usufruirmos desta vida da melhor forma, entregando frutos que glorifiquem o nosso Criador, meus irmãos. O erro ou caminhar tortuoso não é algo que devemos nos orgulhar. Vocês perceberam que esta geração, as pessoas elas se orgulham de falar com os erros, que elas aprenderam de forma empírica. Ainda bem que eu errei. Às vezes elas dão graças a Deus, né? Graças a Deus que eu errei, porque agora tal coisa, tal coisa, tal coisa. Essa geração, ela tá, de certa forma, enaltecendo o erro. O erro ele tem que ser evitado. É claro que a gente não vai conseguir evitar sempre. Mas quanto mais evitarmos, quanto mais sabedoria buscarmos, quanto mais entendimento da palavra, a gente não deve ser meros ouvintes, nós devemos ser praticantes da palavra, de modo que evitemos grande parte dos erros e, com isso, muitos problemas serão mitigados, evitados, eliminados de nossas vidas. Mas as pessoas parece que elas se orgulham, né, de falar que erraram, porque errar é humano, tudo bem, mas se você puder, quanto mais você puder evitar, melhor. O erro ou caminhar tortuoso não é algo
para que nos orgulhemos. Atualmente, criou-se sim um conceito equivocado a respeito da prática do erro. Muitas pessoas se orgulham por terem errado, pois dizem que o erro as fez amadurecer. O correto é que o amadurecimento venha pela busca da sabedoria, pela pessoa aceitar a instrução. A pessoa ela pode amadurecer pelo fato de aceitar a instrução, pelo fato de estar vendo o erro dos outros, dos familiares. Quantos de nós não vimos um tio que cometeu vários erros, que terminou em ruína, uma tia que cometeu vários erros, às vezes alguém mais próximo ainda, às vezes os nossos pais, o nosso pai, a nossa mãe, a gente fala, não, o que é o certo? Eu não vou repetir isso, eu não vou repetir esse padrão, eu tô vendo que isso não é bom, eu tô vendo que aquilo não vai trazer bons resultados para mim. Muitas pessoas se orgulham por terem errado, pois dizem que o erro as fez amadurecer. Muitas mães solteiras, quem já não viu isso, né? Mães solteiras que estão penando para criar o filho sozinho, sem apoio, né? Porque tiveram relação com um homem totalmente ímpio, profano. Aí, agora que elas estão nessa situação terrível, elas falam, agora eu amadureci. Poxa, mas precisava, né? Precisava estar agora criando um filho sozinho para falar que amadureceu? Você não podia ter aprendido com o erro de tantas outras que estão na mesma situação? Então, isso não é louvável, não é digno de louvor. É claro, aprendeu, né? Se arrependeu, tudo bem, graças a Deus, mas não precisava estar nessa situação. É isso que eu estou tentando trazer para vocês. A irmã Ana Paula colocou, e como enaltece os erros hoje? Vi uma médica enaltecer seu erro. É muito absurdo o termo rir de seus erros. Tá tendo uma banalização. Como se os erros não trouxessem consequências indesejáveis. Prefiro me arrepender e pedir perdão dos erros, não fazendo mais e agradecer por isso. Claro, a gente tem que procurar evitar, mas quando a gente erra, a gente tem que procurar reparar, se arrepender, pedir perdão. Se possível, reparar. O irmão Flávio colocou aqui, só reparar como falta de juízo na geração atual. Tá faltando muito juízo mesmo. Porém, a palavra nos orienta a aprendermos as leis morais e os mandamentos de Deus para não tropeçarmos. É isso que nós devemos fazer. Muitas vezes o erro traz consequências irreparáveis. O cristão deve lutar bravamente contra as más inclinações da carne, crescendo cada vez mais em santidade. Mas quem não está em Cristo, quem não é praticante das suas palavras, acaba nadando de braçada no erro. Muitas vezes o arrependimento ou o remorso não mudará a condição adquirida com um ato falho. Por exemplo, se a pessoa se embriagou, perdeu o controle do carro, perdeu a direção, sofreu um acidente e infelizmente perdeu uma das pernas, embora ela possa se arrepender de forma eficaz, embora ela sim possa receber o pleno perdão da parte de Deus, a sua condição física não mudará. Às vezes esse acidente de carro ceifou outras vidas ou lesionou outras pessoas. Ela carregará essa consequência pelo resto de sua vida. Quantos acidentes por conta de embriaguez, às vezes a pessoa estava mexendo no celular por conta de um erro, de repente não deixou uma pessoa paralítica, tetraplégica, com uma lesão irreparável, meus irmãos. Como que ela vai reparar aquilo? É claro que ela pode se arrepender, mas muitas consequências elas acabam perdurando por toda a vida. Então Deus perdoará, Ele é misericordioso para isso, mas não te eximirá de colher os frutos de suas más ações, de suas más condutas. Tudo que o homem plantar, assim também colherá. Para toda ação há uma reação.
As coisas têm consequência. A vida não é uma brincadeira. E a vida ela é curta. A vida é curta. Por isso que a gente tem que aprender com os erros dos outros. Por isso que nós temos que aprender pela leitura das Escrituras. Por isso que nós devemos tomar conselhos dos sábios. Porque vai evitar tanta coisa ruim. Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos citar, por exemplo, 3 tipos de pessoas. Primeiro, os que não aprendem com os próprios erros. Estes são os tolos. Vivem caindo na mesma vala, amontoam para si consequências de suas falhas, geralmente são infelizes, são autossabotadores. Vocês já perceberam aquelas pessoas que elas próprias se prejudicam o tempo inteiro? São autossabotadores. Provérbios 15:14 diz: quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com sua própria ignorância. Ele se orgulha da ignorância, ele se orgulha do erro. Eles não aprendem nem mesmo com os próprios erros. Para esses, a repreensão é urgente. Não sejamos insensatos, que possamos aprender na primeira lição. Ou melhor, não fale naquilo que sabiamente trará desgraça, que é notoriamente ruim, tanto por experiências de terceiros, quanto por conselhos contidos na palavra. Tem coisas que a gente costuma dizer de forma popular, de forma coloquial, está na cara que vai dar errado. Ou seja, tem coisas que claramente darão errado, que são notoriamente ruins. Todo mundo sabe que não vai dar certo. Todo mundo tá todo mundo vendo que aquilo é ruim, não é bom. Mas a pessoa vai lá e incorre justamente naquilo. Por pior que possa parecer, grande parte das pessoas se enquadram nesse perfil. Acho que ainda mais nessa geração. Uma multidão de tolos se escondendo por trás de uma feição erroneamente qualificada como otimista, entre aspas. Essas pessoas caminham pela vida tropeçando em seus próprios passos. O ato de avaliar e ponderar por um instante os resultados de suas ações poderia os livrar de repetidas desilusões e frustrações. O mínimo que se espera é que aprendamos com os nossos erros. Isso é o mínimo, né? Provérbios 18:2, o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. E Efésios 5:15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Então Paulo já alerta, cuidado com a maneira como vocês vivem. Se vocês não tomarem cuidado, se vocês viverem como os insensatos, coisas terríveis sobrevirão. E aí vocês vão estar reclamando do próprio plantio, da própria colheita, porque o plantio ele é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Se você plantou, necessariamente você vai colher. Você não é obrigado a plantar, mas uma vez que plantou, certamente colherá. Tem muitas pessoas, eu acredito que vocês conhecem essas pessoas, que elas fazem as mesmas coisas, mas estranhamente esperando resultados diferentes. Então vamos dar exemplo. Vamos supor uma mulher que só sai com homens ímpios, com homens profanos, e ela fala que nunca dá certo o relacionamento. É lógico, tá fazendo algo, tá repetindo aquele padrão equivocado. Sempre vai dar errado, não tem como dar certo. A pessoa ela repete os mesmos erros, ela não aprende com os próprios erros, e por incrível que pareça, ela está esperando um resultado diferente. Não vai ter resultado diferente. Se você está fazendo as mesmas coisas, vai ser aquele mesmo resultado que sempre aconteceu. Prosseguindo. Item 2. Nós falamos que nós daríamos exemplo de 3 tipos de pessoas. Segundo tipo, os que aprendem com os próprios erros. Estes são os inteligentes, entre aspas.
O primeiro são os tolos que nem assim eles aprendem, né? Agora, os inteligentes, entre aspas, né? Vamos colocar aqui, são os que pelo menos aprendem com os próprios erros. Geralmente são pessoas estudiosas, mas que não aplicam os conceitos aprendidos. Se vangloriam por aprenderem de forma empírica, como se isso fosse motivo de orgulho. Dizem que este tipo de aprendizado é mais bem fixado do que o racional ou o teórico, embora tenham acesso a esse aprendizado. Suponho que se agarram a esse pensamento para aliviar em suas consciências o impacto das suas más escolhas ou romantizar e amenizar a sua condição. É mais como uma desculpa, né? Ela tenta romantizar aquilo. O que lhes falta é humildade. Em suas mentes pensam que são diferentes dos demais e que a vida lhes será compassiva. Esperam errar para aprender. Não conseguem prever uma fatalidade, mesmo que seja evidente em fatos. O endeusamento, entre aspas, da inteligência tem contribuído para esta realidade. Compreender algoritmos é uma competência técnica e inteiramente uma capacidade intelectual. O conhecimento não é dom, e sim uma consequência e resultado do ato de estudar. Ler várias vezes a Bíblia não o torna sábio automaticamente. O que o faz sábio é a aplicabilidade de tais conhecimentos adquiridos. Sabedoria transcende o conhecimento. Então tem pessoas que elas leem com frequência a Bíblia. Eu conheço pessoas assim, que elas leem todos os dias a Bíblia, só que elas não colocam a palavra em prática. Aí é um problema, né? Se ela não coloca em prática, ela não se torna uma pessoa sábia. Provérbios 26:12 esclarece que você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. A pessoa, a gente costuma dizer, a pessoa se acha e acaba cometendo erros assim que seriam facilmente evitáveis. Aprender com a palavra ou com os erros dos outros será menos dolorido. Quanto mais cedo chegar a esta conclusão, melhor será para a sua vida. Não tropece na pedra na qual alguém em sua frente tropeçou. A gente não precisa cair no buraco. Vamos supor, tem um buraco aberto, a pessoa da sua frente vai lá, cai no buraco. Você não precisa cair naquele mesmo buraco para entender que você deveria ter desviado, para entender que aquilo vai te atrasar, que aquilo vai te machucar. É óbvio, é notório. Então não tropece na pedra que você viu a pessoa da sua frente tropeçar. Por que repetir o erro de alguém? Isso é tolice, principalmente quando você não suporta as consequências. Lembre-se, o erro vem sempre com um custo. Pode ser a perda da paz, o tempo e o desgaste para repará-lo, o recurso que você deverá despender. A conduta errada deixa rastros e marcas. Este tipo de atitude predomina dentre os jovens ou adultos que não atingem a devida maturidade, pois reproduzem os erros dos pais. Por ausência de prudência, se tornam a cópia daquilo que os feriu ou aquilo que reprovam em seu inconsciente. Às vezes a pessoa reprova aquilo em seu consciente, mas acaba repetindo o mesmo padrão. O salmista diz, Salmo 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E por fim, terceiro tipo de pessoa, os que aprendem com os erros dos outros. Estes são os sábios. Aqui engloba não apenas os erros de terceiros presenciados, que a pessoa presenciou, que a pessoa viu, como também os erros relatados nas Escrituras. Muitos homens de Deus, reis, profetas e apóstolos cometeram erros que podemos evitar. A Bíblia não esconde, a Bíblia não oculta
os erros cometidos por homens fiéis a Deus, como Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Arão, Gideão, Sansão, Davi, Isaías, Jeremias, Paulo, Pedro, entre muitos outros. Esses homens que eu citei são homens que foram fiéis a Deus, que foram usados por Deus. Abraão, por exemplo, foi chamado amigo de Deus. Abraão acabou incorrendo em alguns erros, falou para Abimeleque, para o faraó do Egito, que Sara era apenas a irmã dele, acabou se deitando com Agar. Noé se embriagou e acabou expondo a nudez. Isaque cometeu o mesmo erro de Abraão, falando que Rebeca era a irmã dele. Jacó também cometeu erros. Moisés, ele acabou não entrando nem na terra prometida por conta de um erro, quando ele feriu a rocha sem glorificar a Deus. Arão também. Gideão acabou cometendo aí uma idolatria no final, fazendo com o ouro que lhe foi dado uma capa sacerdotal. Sansão cometeu vários erros. Davi, adultério, provocou a morte de Urias. Isaías era um homem de lábios impuros. Jeremias teve várias crises, né? Teve pelo menos 3 crises, quase perdeu o ministério. Paulo brigou lá com Barnabé, ou com Barnabé, né? Depois foi andar com Silas, fez lá um voto também de raspar a cabeça. Pedro não queria sentar com os gentios, acabou tomando bronca de Paulo quando chegaram os judeus, acabou incorrendo na hipocrisia. Mas a Bíblia ela justamente não oculta os erros cometidos por homens fiéis a Deus, por homens que foram salvos, justamente para que a gente veja aquilo, para que a gente aprenda com os erros deles. E também porque todos pecaram, né? Todos foram destituídos da glória de Deus, com exceção do nosso amado Mestre Jesus. Aquele que guarda o ensino e tem discernimento para aplicá-lo no devido tempo, este é o sábio. O sábio evita o problema, mesmo que por vezes tenha que subjugar seus desejos e refrear seus impulsos. Então o sábio, ele evita muitos problemas, ele se livra de muitas tribulações. Que possamos, meus irmãos, permanecer em Cristo, seguindo os exemplos do nosso Mestre e andando em seus passos. Para finalizar, 1 João 2, 28 e 29. Filhinhos, agora permaneçam nele, permaneçam em Cristo, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Até aqui, meus irmãos, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque dele, por ele, para ti, ó Deus, são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e ao nosso Mestre Jesus. Amém. Meus irmãos, eu conto com cada um de vocês, 110 pessoas conosco, para que cada um de vocês deixe um comentário, para que esta live ganhe relevância. Se alguém esqueceu do like, pode deixar agora, para que possamos atingir muitas e muitas almas. Fiquem todos na paz e na proteção do Eterno.